boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 22 de março de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Essas foram as palavras de Jesus anotadas por João nesse versículo 24 do capítulo 12. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições com a ajuda da doutrina espírita, que nos facilita a compreensão dos Teus ensinamentos. E hoje, estudando sobre o que é ser uma semente, o que é ser um grão, na acepção, no significado que Tu nos trouxeste, Senhor. Agradecemos antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, todas as palavras de Jesus são muito importantes e, além disso, muito interessantes, porque a grandeza dos ensinamentos que foram verbalizados por Jesus é algo que nós ainda não temos capacidade de compreender, de alcançar. Mas Jesus, como ele próprio admitiu ser chamado de o Mestre, ele, com a sua pedagogia, com a sua didática, ele usava metáforas que a gente muitas vezes acha interessante, acha atrativa, mas a gente fica só nisso. E, na verdade, essas metáforas, se nós formos buscar a ajuda de grandes cristãos que estão num nível acima do nosso, que compreenderam melhor as lições de Jesus e, digamos, traduziram, vamos colocar dessa forma, traduziram essas lições, essas palavras, esses ensinamentos, ou numa linguagem mais própria dos professores, dos profissionais da área de educação, fizeram uma transposição didática para nós outros, para que nós pudéssemos também entender o significado, o alcance dessas metáforas, dessas palavras, desses ensinamentos de Jesus. Essas pessoas, autores católicos, protestantes, espíritas, escreveram artigos, livros ou fizeram palestras, pregações maravilhosos e que fazem com que nós abramos os nossos olhos, abramos as nossas mentes, abramos os nossos corações. E aí a gente começa a se aprofundar um pouco mais naquele simbolismo, naquela metáfora que, embora tenha parecido num primeiro momento muito interessante, curiosa, atrativa, muitas vezes, mas que vai muito além disso. E Jesus não usou metáforas apenas para facilitar
o entendimento das suas lições, dos seus ensinamentos. Como nós sabemos, por exemplo, nas parábolas, que ele usava elementos que faziam parte do cotidiano ali do povo judeu naquele período, ali na Judéia, na Galileia. Não era somente para, usando elementos do dia a dia, né, aspectos da natureza, situações que eram muito comuns, e aí as pessoas conseguiriam com mais facilidade entender. Não é somente isso. Em cada elemento, em cada símbolo utilizado por Jesus, há uma profundidade, uma questão, um aspecto transcendental tão grande que só com o passar do tempo e com a ajuda desses que nos antecederam e que são verdadeiros heróis, verdadeiros gigantes do cristianismo, é que nós passaremos a entender também. Então, por exemplo, falando, né, sobre essa figura, essa metáfora que Jesus usou do grão, a semente, né, nós vamos utilizar aqui mais uma vez um texto de Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre, um capítulo intitulado O Grão de Trigo, que também é outro elemento utilizado muitíssimo por Jesus, e tanto que ele até parábolas contou relacionando, né, esse elemento da natureza com algum ensinamento, com um significado importante para as nossas vidas. Então Vinícius diz assim: tais foram, né, fazendo menção a esse versículo que nós acabamos de ler, tais foram as palavras do Senhor referindo-se ao próximo martirológio que o esperava. Então, quando que Jesus, né, vamos fazer apenas uma situação aqui, né, situar essa passagem. Jesus estava já se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, estava entrando em Betânia para se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, num jumentinho, como inclusive estava escrito nas profecias, nas escrituras, e ele, dentre outros ensinamentos, dentre outras palavras, ele proferiu essa frase, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então ele estava se referindo a ele mesmo, e o que, como diz Vinícius aqui, estava próximo de acontecer, o seu martirológio, e também a todos nós, como nós veremos. Não é somente Jesus, né, que simboliza essa semente de Deus, né? Jesus é a principal semente de Deus. Mas ele também disse que nós também somos semeadores e sementes. Por isso ele contou a parábola do semeador, né? E aí, Vinícius, né, voltando aqui ao texto dele, ele fala: tais foram as palavras do Senhor referindo-se ao próximo martirológio que o esperava. Ele compreendia perfeitamente a necessidade de se sacrificar pelo ideal que encarnara, para que esse ideal vingasse e frutificasse. Então, qual o ideal? O ideal de trazer a palavra de Deus, o reino de Deus, para o coração dos homens. Então, Jesus tinha plena consciência. As escrituras, as profecias, não eram apenas alguém lá, não sei quantos anos antes de Jesus, né, 400 anos, 500 anos antes de Jesus, que profetizou e tal. Não. Esses profetas eram missionários do próprio Cristo. Esse plano todo aí, né, nós sabemos, o planeta Terra
e todos nós aqui estamos sob a administração, sob a governadoria de Jesus. Então, tudo que aconteceu, acontece e acontecerá na terra está dentro do que Jesus traçou para nós outros. Lógico, algumas coisas podem variar um pouco por causa do nosso livre-arbítrio, né? Senão, nós não seríamos espíritos dotados de inteligência, de livre-arbítrio, né? de liberdade, de autonomia, de individualidade. Nós seríamos marionetes, né? Das mãos de Deus, das mãos do próprio Jesus. Não teríamos o mérito ou a responsabilidade pelas nossas ações, né? Porque, não sou eu que faço, é Jesus que está fazendo através de mim, né? Não sou eu que faço, é Deus que está fazendo através de mim. Então, se a gente errasse, né, sem ter o livre-arbítrio, né, se a gente fosse marionete mesmo, né, exatamente tudo que acontece, né, é o que Deus está manipulando, administrando, e Jesus também, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas não é assim, né? Tanto que Jesus, ele nos convida a segui-lo, né? Ele nos convida a semear, por exemplo, né? Ele nos convida, como convidou os seus apóstolos, né, a pregar, ide e pregai. Então, se dependesse, né, somente dele, Jesus, se ele não quisesse contar conosco, ele não teria feito nada disso, nenhuma dessas exortações. E aí, de fato, a gente não teria responsabilidade. Mas não é assim que acontece. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa liberdade, a nossa inteligência, e a gente vai fazendo as escolhas que a gente quer. Então, por que às vezes uma pessoa, um espírito, alcança mais rapidamente, né, um estágio de evolução, como um espírito, por exemplo, bem-aventurado, né, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, né, e tantos outros aí que a gente, né, levaria mais de uma hora aqui citando, nominalmente? Porque eles escolheram, como o próprio Cristo falou também em relação a Marta e Maria, né? Marta estava errada querendo servir Jesus, né? E era exatamente na casa de Marta, Maria e Lázaro que Jesus estava quando proferiu essas palavras sobre o grão, né? Sobre a semente. Marta estava errada, preocupada em atender Jesus, em preparar a casa, servir alguma coisa para que Jesus comesse, né, bebesse e tal? Não, ela não estava errada. Só que Jesus falou: Marta, andais preocupadas com muitas coisas e muitos afazeres, e, no entanto, apenas uma é a mais importante, é aquela que fica, é aquela que permanece. E Maria escolheu a melhor parte. Então, olha só como a questão da escolha faz parte da nossa vida. Nós temos autonomia para escolher o que a gente quiser. Por isso que espíritos há que já estão num grau muito mais avançado do que nós outros, e nós estamos aqui ainda. Muitos de nós convivemos com Jesus. Estivemos lá ouvindo seus sermões, suas palavras, suas parábolas, suas exortações. E aí, o que aconteceu? A gente escolheu não segui-lo. Então a gente hoje está aqui como cristão, tentando seguir Jesus, né? Tentando mais uma vez ter contato com os seus ensinamentos, que é uma opção, né, muitas vezes tardia, né, mas que também é melhor do que se nós não estivéssemos fazendo o que a gente está fazendo agora. Outros espíritos há, encarnados e desencarnados, que não querem nem saber disso. Já tiveram contato, eventualmente, com os ensinamentos de Jesus? Sim. Né? O próprio Emmanuel, né, que na época que foi senador romano, e conheceu e esteve pessoalmente com Jesus, naquele momento em que ele esteve a pedido de sua filhinha, né, Flávia, como está relatado lá no romance Há 2000 anos, de autoria do próprio Emmanuel. Daí nós, ao contrário do que alguns dizem, né,
porque não entenderam a mensagem principal de Emmanuel nesse livro, nessa obra, nesse romance. Alguns dizem, Emmanuel, né, vaidosamente, né, se colocando ali para todos saberem que foi um senador romano. Pelo contrário, Emmanuel humildemente mostrando a sua fraqueza naquele momento, o seu orgulho, né, a negação que aconteceu, porque ele foi a Jesus a pedido de sua filhinha, porque ela tinha fé e sabia que ficaria curada, assim como a sua esposa, Lívia, também cristã, né, embora esposa de um senador romano. E o próprio Jesus falou isso para ele. Senador, quando tu chegares à tua casa, encontrarás a tua filha curada, não por ti, mas pela tua esposa. Então, Jesus, sem ter ido à casa daquele senador, ele, como a gente sabe, né, porque Jesus é a representação de Deus. Então, ele tem onisciência, tem onipresença, tem onipotência perante o nosso mundo aqui. Ele sabia, à distância, o que se passava no pensamento e no coração daquela mulher que era esposa daquele senador romano. Ele sabia, Jesus, o que se passava na mente e no coração daquela meninazinha que estava prestes a desencarnar por conta de uma lepra, né, de uma hanseníase em estágio avançado. E aí, sabendo também o que se passava na cabeça, né, na mente, no coração daquele senador, embora estivesse atendendo a um pedido da sua filha, ele sabia, Jesus, que ele estava ali apenas para não descumprir a sua promessa paternal. Mas ele não aceitava Jesus, ele não acreditava que Jesus era capaz, né, de curar a sua filha mesmo à distância. E embora, né, o senador tivesse caído de joelhos diante de Jesus ali sem conseguir proferir uma palavra, Jesus dialogou com ele em pensamento, né? Sabia o que ia, né, no seu pensamento, qual era o grau da sua negação, do seu orgulho, e como nós recebermos uma mensagem grandiosa dessa de Emmanuel, achando que isso é uma demonstração de orgulho. Bom, quem conta sua fraqueza, seu erro, como, por exemplo, João Batista, né, que foi o precursor de Jesus, e quando recebia, né, algum membro na sua comunidade, ele, né, impunha, né, aquela obrigação que a pessoa aderia ou não, ele, né, para você se tornar meu discípulo, você tem que confessar publicamente aqui seus pecados e se batizar. Essa era a condição que João Batista impunha. Agora, quem chegasse lá na hora e falasse assim, eu não quero mais, não vou falar nada aí de errado que eu fiz e tal, tenho vergonha, não quero, o que vão pensar de mim e tal. Ele obrigava a pessoa, não, agora você vai sentar aqui, você vai falar, pegava a força. Nada disso. Nada disso. Não quer? Tá bom. Né? Assim como Jesus também agiu. Né? Segue-me tu. Aí, aqueles 70 discípulos que já estavam seguindo Jesus, mas num dado momento disseram, duro é este discurso para nós. Duro é este discurso para nós. Reclamando, né, que Jesus tinha um discurso muito duro, muito veemente. Né? Quem o pode suportar? Aí Jesus falou, então, né, se vocês quiserem, vocês estão livres. Eu não estou obrigando ninguém aqui a ficar como meu discípulo. E aí os 70 discípulos abandonaram. Jesus virou para os outros 12 que nós conhecemos e falou assim, quereis vós ir também? Então, quer dizer, Jesus não nos obriga, não nos manipula, não nos constrange, assim como todo o bem. Toda a espiritualidade benfeitora, ela não constrange, não obriga, ela nos exorta, ela nos adverte, e às vezes com veemência, com energia, né? Duro é este discurso para nós. Quem gosta de levar uma bronca, não é verdade?
Agora, às vezes a gente precisa levar uma bronca. Porque se ninguém der uma bronca na gente, a gente finge que a gente não está fazendo nada de errado. Não é verdade? Então, Jesus, né, possibilitou aos 12, quereis vós ir também? E aí Pedro deu aquela resposta maravilhosa, que todos nós conhecemos. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, é uma questão de opção. É uma questão de opção. A gente escolhe seguir ou não. E aí, Emmanuel, embora naquele momento, como senador romano, né, não tivesse aceito, né, não tivesse aceitado que tivesse sido Jesus a causa da cura da sua filha, porque ela estava prestes a desencarnar. E quando ele chega a casa, depois dessa conversa que ele teve, sem emitir palavras, né, com o próprio Cristo, e ele disse que quando ele, o senador, chegasse a casa, a filha estaria curada, e ele chegou e a menina já estava mais forte, né, ela não conseguia nem levantar da cama. Quando ele chegou a casa, a menina já estava, né, sentadinha na cama, né, se alimentando e tal, mais corada, mais animada. Ué, ele tinha acabado de ouvir isso de Jesus. Só que ele não aceitou. Ele disse que eram os ares ali daquela região onde eles estavam, porque eles foram justamente para a região ali da Judéia, né, da Galileia, onde Jesus estava. Ele incumbido, né, de algumas tarefas perante o Império Romano. Ele não aceitou que foi Jesus. Deve ter sido os ares aqui dessa região, que a gente sabe que são salutares, né, saudáveis e tudo mais, enfim. E aí, naquele diálogo em que esse senador teve com Jesus, Jesus falou para ele: olha, senador, né, aproveita este teu tempo, este momento, né, porque se não aceitares agora, somente daqui a alguns milênios. Só que, né, isso é a maioria de nós outros, com a nossa preguicinha, com a nossa lentidão, como dizia o professor Clóvis Tavares, com os nossos pecadinhos prediletos. Depois eu vejo isso. Ou a gente que é espírita, né? Na próxima encarnação eu dou jeito nisso. Na próxima encarnação eu me acerto com fulano. A gente vai adiando o inadiável, na verdade, né? Então, Emmanuel, como alguns poucos espíritos, né, da alçada, do nível de Paulo, por exemplo, né, que se converteu na própria encarnação, Maria de Magdala, o próprio Pedro, né, que embora fosse um apóstolo de Jesus, não entendeu inicialmente, mas depois que Jesus foi crucificado e que o galo cantou, logo após ele negar Jesus 3 vezes, ele, caiu em si, né, converteu-se e simplesmente virou a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja, né? Então, quem lê, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, também de autoria de Emmanuel, está lá, né? Os afazeres, as atividades de Pedro na casa do caminho. E que sabedoria, que discernimento. Ele que era impulsivo, né, que muitas vezes respondia alguma coisa sem pensar, se transformou na mesma encarnação numa pessoa de discernimento, de sabedoria, calma. As pessoas iam a ele consultar. Muitas vezes, num dado momento ali de confusão, de discussão, ele ficava quieto. E aí, ao final, ele dizia alguma coisa que muitas vezes surpreendia, desarmava até alguém que estivesse querendo colocar lenha na fogueira, por exemplo. Então, esse é o mesmo Pedro, né, que antes falava coisas meio sem pensar, recebia advertências de Jesus, inclusive por conta disso, negou Jesus 3 vezes, com medo. Então, olha aí a fraqueza de cada um, né? Medo, orgulho.
enfim, interesses, né, como Judas, por exemplo, né, tinha interesses políticos, não entendeu quem era Jesus, né, tanto que está lá no livro Boa Nova, a ilusão do discípulo, né, ele se deixou iludir por algo que ele imaginou. É igual quando a gente começa, às vezes, a se relacionar com uma pessoa, né? Eu estou com uma namorada, tal. Aí eu imagino uma pessoa perfeita, maravilhosa, sem defeito nenhum, quase que um espírito puro, né? Só que a gente está num mundo de provas e expiações. E às vezes a moça também faz isso em relação ao seu, né, amado ali. Ele aquelas histórias que a gente ouve de príncipe encantado, né? É o meu príncipe no cavalo branco e tal, né? Aí daqui a pouco, o príncipe virou sapo. O que houve? Né? Tem defeitos, né? A gente se decepciona com a pessoa. Por quê? Porque é um espírito comum, como nós outros. Tem muitas virtudes, muitas vezes? Sim, mas também tem muitos defeitos, senão não estaria mais aqui no mundo de provas e expiações. Então, Judas também idealizou Jesus como sendo um revolucionário político, alguém que muitas vezes poderia usar até da violência para rechaçar o domínio romano, né, sobre o povo judeu e tal. Tanto que quando Jesus derrubou, né, as mesas dos cambistas lá naquele episódio em que Jesus ficou indignado, né, com o que estavam fazendo da casa de Deus, que era uma casa de oração, e aqueles sacerdotes todos, aqueles fariseus, tinham transformado num comércio, né? Jesus ficou indignado. O professor Clóvis fala que nós não temos capacidade para entender essa indignação de Jesus, porque a nossa indignação é uma indignação cheia de raiva, cheia de violência, cheia de agressividade. E a indignação de Jesus não tinha nada disso. Mas ele viu que era necessário usar de energia. E aí derrubou as mesas dos cambistas, soltou os animais que eram vendidos. E ainda falou, né? A casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões. E as pessoas, a autoridade de Jesus era tão grande, não tinha autoridade maior do que a dele, que ninguém falou nada. Jesus fez o que fez e as pessoas simplesmente saíram. Então, esse é o grau de autoridade de Jesus. Agora, se a gente resolvesse fazer uma coisa dessa, ia virar uma confusão, uma balbúrdia, né? Enfim. Né? Então, Emmanuel, na mesma encarnação, no final, ele já se converteu ao cristianismo, quando senador romano. Mas aí, 50 anos depois aproximadamente, ele já vem como um cristão verdadeiro, e quem quiser saber, leia 50 anos depois o livro, né, de sua autoria. Então, um espírito que tem a humildade de contar, né, a gente geralmente, quando a gente faz algumas coisas erradas, a gente não quer contar nenhuma, né? Não, fulano, me conta aí aquele podre seu que ninguém sabe. Eu não, rapaz, tá doido. Vou contar minhas derrotas, né, e tal. A gente não conta isso para ninguém, né? Nem para os nossos amados, nem para as nossas amadas, né? Nem para os nossos pais, nem para os nossos irmãos, nem para os nossos amigos, né, mais amigos. A gente não conta. E Emmanuel contou isso, né? Contou pela psicografia de Chico Xavier, na língua portuguesa inicialmente, depois foi traduzido para não sei quantos idiomas, quer dizer, o mundo todo sabe. Isso não é humildade? Isso não é humildade? Então, ao contrário do que alguns espíritas dizem, Emmanuel foi muito orgulhoso, soberbo, né? Contando que foi um senador romano. Não queiramos saber o que nós fomos e quanta besteira a gente já fez no passado.
muito pior do que essa de Emmanuel, de simplesmente não ter aceitado Jesus ali naquele dado momento. Nós não aceitamos Jesus, nós já matamos muita gente, já fizemos muita crueldade, já destruímos lares, famílias, já roubamos, né? Então, Chico, uma vez visitando um presídio, né? O diretor lá do presídio, né, perguntou: e aí, Chico, o que você tem a dizer e tal? Aí ele falou assim: nós somos quantos aqui? Aí o diretor falou: como assim nós? Aí Chico: nós aqui todos. Chico se colocou em pé de igualdade. E todos ali também que estavam administrando o presídio, juntamente com os presidiários. Nós somos quantos aqui? E outra vez, Chico foi perguntado por um entrevistador: Chico, quem é o criminoso? Como você define o criminoso? Aí Chico falou assim: o criminoso é qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Então, quer dizer, todos nós, na verdade, somos criminosos. E aí, se a gente for olhar nas pequenas coisas do dia a dia, a gente vai começar a prestar atenção e isso assim é crime? Né? Usar um programinha pirata no computador, não declarar uma determinada renda na hora de fazer a declaração do imposto de renda, né? Ter não sei quantos vínculos empregatícios no serviço público, sem poder, né? Enfim, eu não tenho nem como enumerar, porque, né, recebeu um dinheiro, né, veio a mais, né, comprou, fez uma compra no supermercado, veio um produto que não passou ali, ou veio um a mais, e você não devolve, né? E, enfim, são inúmeras coisas no dia a dia que a gente encara como coisas comuns, né, e tal, mas que, na verdade, são crimes. Se não perante a lei humana, perante a lei de Deus. Né? E a gente fica passando pano, fingindo, né, que não, isso é só quando a gente usa, né, essa... vou pedir uma ajuda aqui à professora Glenda. Advérbio, né? Esse advérbio, né? É só isso assim que eu faço. Só nada. Só nada. Né? A gente tem que encarar com o grau de realidade da situação. Porque muitas vezes outras pessoas fazem coisas muito menores, muito mais brandas, e a gente, né, aponta o dedo. Ah, fulano, isso assim, tal, fez isso, fez aquilo. Mas, né, é o que exatamente João Batista fazia. Né? Você tem coragem de confessar seus crimes, seus pecados aqui publicamente? Podem ser pequenos ou grandes, não importa. Confessar e aí depois se converter. Né? Porque não adianta também você ser mergulhado numa água, no rio, numa bacia, né? Numa banheira, enfim, né? Numa piscina, no mar, e fingir que está convertido. Né? Então, vamos voltar aqui ao texto de Vinícius. Ele compreendia, Jesus, perfeitamente a necessidade de se sacrificar pelo ideal que encarnara, para que esse ideal vingasse e frutificasse. Como de costume, usando aquele processo eminentemente pedagógico, olha aí, Vinícius também concordando com essa pedagogia divina que só Jesus possui, né? Usando aquele processo eminentemente pedagógico, o mestre recorre às analogias para gravar seus ensinamentos. Metáforas, analogias. E que sabedoria profunda em tão singela semelhança. A semente, para proliferar, há de dar-se a si mesma em holocausto, em sacrifício. Enquanto se mantiver ilesa, em estado integral, os germes que encerra permanecerão latentes, inativos,
Se a gente tiver uma semente, do que seja, e não plantar, ela fica ali como semente. Né? O que vai acontecer com ela? Nada. Por isso que Jesus falou, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Quer dizer, fica do mesmo jeito. Só como semente. Agora, disse Jesus, mas se morrer, se a semente não continuar como semente, se ela se sacrificar para virar o broto, germinar, crescer, florescer e frutificar, aí, disse Jesus, mas se morrer, dá muito fruto. Então, a semente, diz Vinícius, para proliferar, há de dar-se a si mesma em holocausto. Enquanto se mantiver ilesa, em estado integral, os germes que encerra permanecerão latentes, inativos. Quer dizer, a semente ela tem um potencial gigantesco. O que ela virá a produzir? A gente só sabe se a gente plantar e ela deixar de ser semente e germinar. Para que entre em ação, diz Vinícius, é indispensável o sacrifício. Quando a semente desaparece, imolada no seio úmido da terra, é precisamente quando a vida surge desse aparente aniquilamento, em largos e francos borbotões. A cova não se fecha sobre ela, senão para se abrir em seguida, a fim de a restituir centuplicada. E o interessante, o mais interessante, é que a semente ela tem que ser enterrada. Nós, quando morremos, nós não somos enterrados? A semente também é enterrada. E ela morre, só que ela renasce na condição de planta. Olha que gente, a sabedoria de Jesus é algo assim, né? Então, tem elementos nas falas, nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, que a gente, muito tempo que começa a engatinhar no entendimento e tal. Nós somos espíritos. Nós estamos num corpo de carne. Nós somos enterrados quando nós morremos. Será que a gente vira, né, uma planta espiritual que brota, cresce, floresce, frutifica? Ou a gente fica... Porque a semente, dependendo, né, de como ela é plantada, de como ela é enterrada, em qual terra ela é enterrada, e por isso Jesus contou a parábola do semeador, né? Tem o terreno ali da beira de estrada, tem o terreno pedregoso, que é logo saindo da beira da estrada, mas ainda perto ali da beira da estrada. Tem muita pedra e tal, né? Até por conta da própria estrada. Tem o espinhoso, né? Já tem uma terra um pouquinho melhor e tal, né? Mas tem uns espinhos que vão aparecer ali e tal, e tem a mais afastada, que é a terra boa. Agora, a gente, que é a semente, muitas vezes, a gente, por preguiça, muitas vezes, a gente não quer ser lançado lá na terra boa, porque é muito distante, né? Pô, vou ter que andar isso tudo. Para ir cair na terra boa, tem que andar essa distância toda, tem que percorrer esse caminho todo. Deixa eu aqui na beira da estrada, nem está mais perto. Ou na terra pedregosa, né? Aí não preciso andar muito. Então tá bom, eu vou aceitar ir ali no terreno com alguns espinheiros e tal. Agora o outro é muito longe, né? Não sei quantos quilômetros, não sei quantos anos-luz, né? Então a gente, muitas vezes, por preguiça, a gente está na mão do semeador, mas a gente se joga na terra da beira de estrada, muitas vezes. Por quê? Pô, eu vou lá não sei para onde.
Eu vou ter que percorrer essa distância toda. Então, meus irmãos, vejam quantos simbolismos nas palavras de Jesus que muitas vezes a gente não atenta para isso. Todos nós temos o potencial. Todos nós somos sementes, somos criaturas de Deus. Jesus falou: vós fostes criados à imagem e semelhança de Deus, do Pai. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Mas eu tenho preguiça, né? Deixa eu aqui mesmo. Se eu não tiver luz, alguém vai ter. Para quê, né? Eu me preocupar. Alguém vai iluminar aqui a estrada. Então, aí depois a gente reclama das coisas que a gente vivencia, né? Que a gente sofre. Então, continuando aqui. Quando a semente desaparece imolada no seio úmido da terra, é precisamente quando a vida surge desse aparente aniquilamento, em largos e francos borbotões. A cova não se fecha sobre ela, senão para se abrir em seguida, a fim de a restituir centuplicada. Então a gente morre quando a gente perde o corpo de carne aqui, né, e tal. Não. A gente continua vivo no mundo espiritual, com muito mais possibilidades do que aqui. Mas o que a gente faz? Tal é, diz Vinícius, o que se passa com o homem. Para que ele dê o que de melhor encerra, é necessário dispor-se ao sacrifício de sua personalidade. Olha aí a questão das nossas preguiças. Enquanto esta não se oferece em holocausto, os altos poderes do espírito jazem improdutivos. Os altos poderes do espírito jazem, permanecem improdutivos no estado de simples germes, como as propriedades ocultas no âmago da semente. A gente às vezes pega uma semente, né? Nossa, que legal essa semente, interessante, bonita e tal. E a gente não sabe de que é. O que será que é essa semente? Como que a gente vai saber? Só se a gente plantar. Não é verdade? Plantar, cuidar, regar, adubar, podar. Então, se a gente não fizer nada disso, a semente vai ficar lá. Que semente interessante. E aí? É semente de quê, Rafael? Não sei. E aí? Quer ver o que ela vai produzir ou não? Então, eu quero guardar essa semente comigo, porque aí a gente acha que aquilo ali é um amuleto, muitas vezes, né? Essa semente aqui e tal, isso aqui. Não vai produzir nada. Vai ficar parada lá como um amuleto somente, né? E imagina o que ela não seria capaz de produzir, de fazer, se a gente plantasse, regasse, adubasse, podasse e depois colhesse, né, o fruto, né, ou o produto que ela viesse a produzir. No fundo de nossas almas estão escondidos tesouros inestimáveis. O personalismo impede que nos apossemos desses bens. Olha aí a questão do personalismo, do egoísmo. O egoísmo, misto de orgulho e sórdida ambição, escravizando-nos às coisas externas. Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, mas só uma é importante, só uma é perene. Escravizando-nos às coisas externas, não nos deixa tempo para sondarmos nosso interior, o egoísmo. Imaginemos a semente sempre resguardada, olha aí, de toda e qualquer influência, mantida em perpétuo estado de conservação. Que utilidade teria?
De onde vem o valor da semente, senão da sua intrínseca propriedade de germinação? E como promover este fenômeno sem a sacrificar? Ah, eu não quero perder essa semente aqui, porque foi fulano que me deu, e não sei o quê, e tal, e já foi do meu avô, já foi do meu pai, agora é minha, eu quero passar para o meu filho e tal. Vai chegar uma hora que ela vai se perder, vai apodrecer, ou alguém vai achar que ela é muito valiosa, vai querer vender. Nossa, semente aqui, ó, 4 gerações, olha só, semente rara de não sei o quê, eu estou vendendo por tanto. Olha aí a questão, né, do egoísmo, do orgulho, interesses, personalismos. Imaginemos a semente sempre resguardada de toda e qualquer influência, mantida em perpétuo estado de conservação. Que utilidade teria? De onde vem o valor da semente, senão de sua intrínseca propriedade de germinação? E como promover este fenômeno sem a sacrificar? Mas ponderemos, a semente que frutifica seria, porventura, aniquilada? De modo nenhum. Apenas a aparência foi desfeita. A essência, a vida, porém, até então embaraçada e oculta na forma, transfundiu-se no broto, no caule, no tronco, donde pendem ramos frondosos, ostentando belas flores e sazonados frutos. A gente é tão pequeno que a gente fica apegado a uma semente, e essa semente poderia produzir centenas, milhares de outras sementes. Ah, essa semente e tal. Essa semente pode produzir uma infinidade de outras sementes, iguais a essa que você estava guardando. E nós somos exatamente essa semente. A gente está se guardando para quê? Não é verdade? Quanto nós podemos produzir? E a gente está se guardando, né? Se guardando, se guardando, se guardando. A gente tem que ter cuidado também. A mesma metáfora, né, que se aplica à semente verdadeira, real, a gente tem que aplicar a gente. Será que a gente não vai apodrecer? Será que a gente não vai ser vendido? Não vai se deixar vender? Ou simplesmente não vai se perder, né? Não vai cumprir com a nossa missão, com a nossa obrigação, ou como está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, com a parte que nos cabe na obra da criação. Eis a imagem do homem, diz Vinícius. Enquanto ele permanece egoisticamente encastelado em seu personalismo, nada pode produzir de elevado ou digno de nota. À medida, porém, que vai resolvendo dar-se em sacrifício pelas causas nobres, transforma-se numa fonte perene de bênçãos para si e para outrem. Quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Quem se dispuser a perder a vida por amor do Evangelho, ganhá-la-á. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 28. Palavras de Jesus. É indispensável é indispensável imolarmos, quer dizer, sacrificarmos nosso eu. De tal depende todo o bem presente e futuro. Não há sacrifício perdido. Do menor ao maior, todos trazem consequências proveitosas à evolução de nosso espírito. A gente não quer sacrificar nada. A gente não quer renunciar a nada, por menor que seja. Aí a gente quer ir para o mundo de regeneração. Ué,
você não consegue renunciar a nada, você não consegue sacrificar nada em relação a você. Ué, Rafael, você quer ir para o mundo de regeneração? Seu egoísmo está num grau que você simplesmente não tem compatibilidade. O que vai acontecer? Deus nos livre e guarde, né? Eu vou ser exilado de novo, talvez. De novo. Porque se eu fui exilado lá de Capela, como alguns espíritas acham que são, exilados de Capela, se a gente não andar na linha agora, se a gente não sacrificar nada, se a gente não renunciar a nada, a gente vai ser exilado de novo. Aí, como diz um amigo meu, é isso mesmo? Então, não há sacrifício perdido, do menor ao maior. Todos trazem consequências proveitosas à evolução de nosso espírito. Ofertemos, pois, em holocausto, nossas vaidades, nossas ambições, nosso personalismo e nossa própria vida, se tanto for preciso, para que de nosso interior resplandeça a luz divina que ali se esconde, para que nossas almas possam refletir como límpidos cristais a imagem santa de Deus, a cuja semelhança fomos criados. Sejamos como o grão de trigo, que morrendo produz muito fruto. Que texto, hein? Que texto, Vinícius. Muito obrigado por esse texto. E aí, para encerrar a nossa pregação de hoje, vamos ler um texto de Meimei, que é uma oração. E aí vai ser a nossa oração final aqui. Oração do Pomicultor. Está no livro Fé, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Senhor, quando o desânimo me entorpeça o espírito, largando-me a feição de terra seca, dá que a chuva de tuas bênçãos me restaure a coragem. Quando a tua proteção me renove as energias, reaqueça-me no calor de tua bondade, a fim de que me faça útil. Quando eu consiga mostrar algum proveito, concede-me o privilégio de trabalhar à maneira das árvores benfeitoras. Quando, porém, a felicidade de servir me valorize as horas e a tarefa me absorva tempo e repouso, não me deixe desertar do dever com receio do sacrifício. Olha aí. Não me deixe desertar do dever com receio do sacrifício. Ensina-me a permanecer de pé, qual a planta nobre que suporta assaltos da estrada e vicissitudes do tempo, pragas e golpes, agindo em silêncio e auxiliando constantemente, sem nunca reclamar para si mesma os próprios frutos. Senhor, ampara-me a fim de que eu aprenda obediência e serventia. Olha aí, obediência e resignação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ampara-me a fim de que eu aprenda obediência e serventia com os vegetais amigos, aos quais devo atenção e cuidado, e coloca a bênção de tua inspiração sobre os meus desejos, de modo que obtenha da vida a incessante alegria de atender-te aos desígnios. Assim seja. Meimei. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre que semente nós estamos sendo, né? Será que nós não estamos desperdiçando uma produção, né,
maravilhosa, notável, grandiosa, importante, por questões, né, egoísticas, pessoais, né, interesses mesquinhos, muitas vezes, quanto nós podemos produzir? Qual é o nosso papel? Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para ficar numa vidinha, mais ou menos? Ou nós fomos criados, né, para produzir muito fruto, para brilhar a nossa luz, como disse o nosso Mestre Jesus, né? Então, que essa reflexão que Vinícius, né, Meimei e todos esses espíritos, amigos, benfeitores que nos ajudam, que nos inspiram, nos trouxeram hoje, possa calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa ter essa mudança, né, essa postura, essa conversão verdadeira, e para que a gente possa, então, produzir, né, na medida das nossas capacidades, o fruto, né, que estamos já aptos a produzir. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. E a você que me segue, que me acompanha, meu muito obrigado. Que nós tenhamos um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Deus nos abençoe. Boa noite.